Mateus capítulo 5, verso 38 até o verso 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado, ou ao que quer lhe pedir emprestado. Jesus, ele começa o Sermão do Monte, o preciosíssimo Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, que são as características do cristão verdadeiro. Depois, na sequência, ele vai dizer como que seus discípulos, como que seus servos devem viver, como deve ser a conduta do cristão, como devo me comportar. Se já nasci de novo, se já tive um encontro pessoal com Cristo, então como deve ser o meu comportamento? Porque eu não posso mais viver à minha maneira, de qualquer jeito. Se já tive um encontro pessoal com Cristo, agora já não é mais do meu jeito, é do jeito do Senhor Jesus Cristo. Aí então ele vai apresentar em seu sermão como deve ser o comportamento dos seus filhos, dos seus discípulos. Aí ele vai dizer que os seus filhos são chamados para serem sal da terra e para serem a luz do mundo. Jesus diz: vocês, meus discípulos, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E como é que seus discípulos podem ser o sal da terra e a luz do mundo? Ele vai dizer que é por meio de bons comportamentos, boas atitudes no seu viver diário. Talvez você pergunte: mas como assim, pastor? Quais condutas? Aí ele vai falar sobre a questão do homicídio. Ele vai dizer que o homicídio, na perspectiva de Cristo agora, não é só quando há um derramamento de sangue, quando a pessoa vai lá e tira a vida da outra literalmente. Não, ele vai dizer que só o fato de termos aquela ira duradoura no coração por alguém já configura um homicídio. Que o cristão é chamado para não ficar por aí guardando aquela ira no coração por A, B, C ou D, matando as pessoas em seus corações. Fala: não. Depois ele vai falar com respeito à lei do adultério, que só o olhar impuro para uma mulher já configura um adultério. Depois ele vai falar sobre a questão do divórcio e o novo casamento. Na perspectiva cristã, o casamento é até que a morte os separe. Depois Cristo vai falar sobre a questão dos juramentos, que seus filhos são chamados para serem homens e mulheres de palavra. É sim, sim, não, não. O que disso passar, Cristo diz que vem do maligno. Seus filhos, suas filhas precisam ser pessoas de palavra, de boa fama. Depois, agora, meus irmãos, Cristo vai falar na sequência do seu sermão sobre a lei da retribuição, sobre a lei da vingança. E semana passada nós falamos sobre aquilo que as leis de Moisés diziam a respeito da lei da retribuição ou a lei da vingança. O que a lei de Moisés dizia, só para nós recapitularmos aqui? 3 coisas. Primeira, essa lei da retribuição só podia ser aplicada pelas autoridades competentes ou pelos juízes. Segundo, a lei da retribuição visava estabelecer a justiça. Olho por olho, dente por dente, ou seja, nem mais, nem menos. É olho por olho e dente por dente. Então visava estabelecer a justiça. Terceiro, visava eliminar a vingança entre famílias e tribos de Israel. Agora, meus irmãos, queremos pensar um pouquinho com os irmãos esta noite sobre aquilo que Cristo tem a dizer a respeito dessa lei da retribuição ou a respeito da vingança. Será que John Stott está correto
quando ele diz que chegamos ao ponto mais desafiador do Sermão do Monte? Será que ele está correto quando afirma isso? Que chegamos a um ponto mais difícil e complicado de se colocar em prática? Será que ele está certo? Vamos analisar o texto? Voltando nossa atenção para Mateus 5, verso 39, Cristo diz: vocês ouviram o que foi dito. O que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Agora Cristo diz no verso 39: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. A primeira coisa que Cristo nos diz aqui é para não resistirmos ao perverso. Não resistam ao perverso. Pergunta: o que isso significa? Que as profissões aí militares não estão corretas? Que o cristão não pode ser um militar, soldado, não pode trabalhar nessas profissões de resistência a alguém, tem que prender alguém? Será que é isso que Cristo está pensando aqui? Não resistam ao perverso, não se oponham aos perversos. O que Cristo quer dizer com essa expressão? Não resistam ao perverso. É chave entendermos aqui, porque as 4 ilustrações que Cristo vai nos dar na sequência têm a ver com essa afirmação. Não resistam ao perverso. Vamos entender um pouquinho essa frase, meus irmãos. Resistir aqui significa, ou é um termo explicitamente jurídico e pode ser traduzido por levando ao tribunal ou testemunhar contra, segundo Ferguson. Termo jurídico que pode ser traduzido por levado ao tribunal ou testemunhar contra. É o significado do termo resistir aqui. Agora, olha o significado do termo perverso. Perverso. Pessoas em nossos relacionamentos pessoais que nos causam labores, aborrecimentos e dores. São os perversos. Pessoas em nosso viver cotidiano, em nossos relacionamentos cotidianos, que nos causam labores, aborrecimentos e dores. Então, juntem as duas coisas. Se resistir é levar ao caso adiante, ao tribunal. E se o perverso, pessoas do nosso viver cotidiano, muitas vezes nos aborrece e causa dores, aquela coisa toda. O que isso quer dizer, meus irmãos? Então, Ferguson nos explica dizendo assim: não faça dos seus direitos a base do relacionamento com o próximo. Ou John Stott: nosso relacionamento tem de ser baseado no amor, não na justiça. Ou seja, não tenha pressa, para que por qualquer coisa, qualquer aborrecimentozinho, vou te processar. É meu direito. Vou abrir um processo contra você. Isso é calúnia. Isso é não sei o quê. Pessoas que no nosso viver diário nos aborrece, nos ofende, ficamos machucados, ficamos feridos, e aí por qualquer coisa já quer lançar um processo e levar a coisa adiante para resolver, porque é olho por olho e dente por dente. Cristo diz: não resistam ao perverso. Ou seja, não seja uma pessoa tão melindrosa, por qualquer coisa já quer, porque me feriu, ofendeu a minha honra. Cristo diz: não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Agora, aí, Cristo vai nos dar 4 exemplos para frente aí, para explicar isso, sobre não resistir ao perverso. Como assim não resistir ao perverso? O que de fato Cristo quer dizer com isso no meu viver diário? O que seria isso? No viver diário, não resistir ao perverso. O que seria isso? Cristo vai dizer, primeiro, dê a outra face. Dê a outra face. Como, pastor, não resistir ao perverso? O que Cristo quer dizer? Primeiro, dê a outra face.
Eu acho que os irmãos estão começando a pensar que John Stott está com razão. Acho que nós estamos começando a pensar. De fato, John Stott estava certo quando ele falou que chegamos ao ponto mais difícil do sermão. Dê a outra face, Cristo diz. Olha o verso de número 39. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Meus irmãos, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Naqueles dias, meus irmãos, o tapa na face, como é hoje também, era um terrível insulto. Um tapa na face. Terrível insulto. Fergus vai dizer assim: um golpe assim, o seu tapa na face, um golpe assim, era mais insultuoso do que crimes violentos naqueles dias. Então não era algo simples. Tratava-se de um insulto terrível, terrível, terrível. Aí Cristo diz: se alguém fizer isso com você, dê a outra face ainda. Se já foi difícil o primeiro insulto, Cristo diz: agora mais um pouco, dê a outra face também. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder para nos ajudar a guardar esses princípios. Aí os irmãos começam a perceber que a vida cristã de fato não é brincadeira, não é coisa fácil. Ferguson vai dizer assim: o que Cristo quer dizer com isso, dê a outra face? Ele nos explica dizendo assim: deixe que os insultos venham e reaja de modo a demonstrar que você não sinta necessidade de impor retaliações, pois sua reputação está segura com Deus como filho. Reaja com graça. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 27. Como devemos nos proceder? Cristo vai mostrar. Ele não só falou como nós devemos comportar, ele se comportou também da forma como ele diz que devemos comportar. Mateus capítulo 27, verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Cristo é o nosso exemplo, meus irmãos. Está aqui o dar a outra face. Você pergunta: pastor, o que é a outra face? É isso aqui. São os insultos do nosso dia a dia que nós muitas vezes sofremos. Humilhações no dia a dia do relacionamento. Cristo diz: olha, não fique aborrecido por qualquer insulto, e por qualquer insulto já quer levar o outro na justiça porque foi ofendido, foi insultado. Cristo diz: não, dê a outra face. Dê a outra face. Dessa forma que eu não resistir ao perverso. Depois de dizer, meus irmãos, dê a outra face, ele vai dizer também: dê a capa. Volte sua atenção para o capítulo 5, verso número verso 40. Depois de falar que não resistir ao perverso significa dar a outra face, ele vai dizer que não resistir ao perverso significa dê a capa também. Não só a túnica, dê a capa também. Volte sua atenção para o verso 40, por favor. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Isso é não resistir ao perverso. O que é isso, meus irmãos? O que Cristo quer dizer aqui?
Dar também a capa, o que isso quer dizer? Primeiro, só para entendermos aqui, a túnica era aquela roupa mais interna. A capa, a roupa externa. Então, se alguém te levar ao tribunal para pleitear com você essa roupa interna, a túnica, Cristo diz, dê também a capa. E agora se pergunta, o que isso quer dizer? Por favor, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo. Temos que voltar para Êxodo para entendermos o que Cristo quer dizer aqui. Êxodo capítulo 22, verso número 26 e verso número 27. Se você, olha o que a lei dizia, a lei de Moisés dizia, se você pegar o manto, que é a capa de alguém, se você pegar, eu vou ler capa porque fica melhor para os irmãos. Se você pegar a capa do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque com ele que se cobre é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Naquele tempo lá, meus irmãos, a capa, quando alguém tomava a capa como penhor, tinha que devolver a capa antes do pôr do sol. Era lei isso aí. Não podia se ficar com a capa da pessoa permanentemente. Porque além de ser uma roupa, era também o cobertor da pessoa. Tinha que devolver segundo a lei. Agora, volte a sua atenção para Mateus e vamos entender então perfeitamente o que Cristo quer dizer então. Mateus capítulo 5, então, verso número 40 agora. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Alguém entrou no processo lá e tirou algo, Cristo diz, agora então deixe até que leve algo a mais, que por direito não pode fazer, que é a capa. É seu direito, não é? Tinha que devolver, até o pôr do sol tinha que devolver. É direito seu a capa, é direito, segundo a lei. Era direito seu. Mas Cristo diz, não, deixe que leve até a capa. Aí se pergunta, o que Cristo quer dizer com isso, meus irmãos? Castro nos diz assim, precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos garantidos por lei. Precisamos estar dispostos e prontos para abrirmos mãos até daquilo que por direito nos pertence. Isso é dar também a capa. É direito nosso, é meu direito, sim. Mas o cristão está aberto para abrir mão desse direito. É isso que significa o não resistir ao perverso. Em qualquer situação? Não, não é em qualquer situação, no relacionamento com o próximo. Voltando à questão. O não resistir ao perverso aqui trata-se do relacionamento diário, cotidiano. As pessoas que ao nosso redor nos aborrecem, causam dores, sofrimentos. Cristo diz, olha, deixe levar também a capa. Ou seja, por alguma razão lá, é até direito seu, aquela questão lá. Cristo diz, abre mão disso, pela paz, abre mão disso. Isso é não resistir ao perverso. Dê a outra face, dê a capa também. Agora ele vai falar, ande mais uma milha. Olha, meus irmãos, como não é simples. Seguir a Cristo não é simples. Você dá a outra face, você dá também a capa, e agora Cristo vai nos dizer, ande mais uma milha. Vamos ver o texto, por favor. Verso número 41, Mateus capítulo 5, verso número 41. Cristo diz assim, se alguém obriga você a andar uma milha, vá com ele 2. Se alguém te obriga a andar uma milha, vá com ele 2 milhas. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? Milha, meus irmãos, era uma medida romana de distância de cerca de 1,5 km.
a milha. Distância romana de cerca de 1,5 km. Então Cristo diz, se alguém te obriga a andar 1,5 km, Cristo diz, vai com ele 3 km, 3 km. Não vai só 1,5 não. Vai mais 1,5, vai 3 km com ele. Meus irmãos, olha a explicação que Castro nos diz sobre esse assunto. Um soldado romano comum podia ordenar legalmente a um civil que o ajudasse, por exemplo, carregar sua bagagem por uma certa distância determinada. Marcos capítulo 15, verso 21. E obrigaram quem? Simão. Quem que obrigou? Os soldados. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Quem obrigou? Os soldados. É direito deles, legal. Obrigar alguém. O soldado estava passando, ele podia a qualquer momento chamar um judeu lá. Opa, você aí, ó. Pega minha mala aqui e leve até aquele lugar lá. Podia fazer isso. Era direito, legal naquela época. Cristo diz, olha, se alguém te obrigar a fazer isso, a andar com você 1,5 km, Cristo diz, vá com ele, não é só 1,5 km, não. Vá com ele 3 km, 2 milhas, vá com ele. Agora, meus irmãos, a pergunta é, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E devemos, irmãos, estar dispostos a fazermos além daquilo que foi ordenado, pedido, colocado. Sabe aquela situação do dia a dia? Complexa, difícil, lidando com pessoas que às vezes nos aborrecem, que causam dores a nós, sofrimentos a nós. Cristo diz, olha, caminhe com esse aí, não só 1 milha, caminhe com esse aí 2 milhas, vá mais longe, faça além, faz além por ele, vá mais longe, vá mais longe. Não ande só 1 milha, vá com ele 2. E aí Cristo diz, depois de falar sobre andar mais 1 milha, Cristo vai dizer, dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Por favor, Mateus capítulo 5, verso 42. Dê a quem lhe pedir, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O que Cristo quer dizer aqui, meus irmãos? O que Cristo quer dizer? Será que está dizendo que somos obrigados a doar ou ajudar qualquer pessoa que nos pedir alguma coisa? Nos pediu, temos que dar. Nos semáforos tem um monte de gente pedindo aí. Será que é isso que Cristo quer dizer? Carson diz assim, será que está dizendo que não existem circunstâncias em que essa ordem não se aplica? Será que é responsabilidade do cristão pagar a droga que está arruinando a vida de um ser humano? Carson questiona. Será que é isso que Cristo quer dizer? Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado? Será que é isso? Lhe pediu, opa, tem que ajudar, porque pediu. O texto fala lá que não devo negar, tem que ajudar. Será que é isso mesmo, meus irmãos, que o texto está querendo dizer? Spurgeon vai dizer assim, nosso espírito deve estar em prontidão para ajudar os necessitados por meio de doação ou empréstimos, diz Spurgeon. Nosso espírito deve estar em prontidão para ajudar os necessitados por meio de doação ou empréstimos. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 17 e verso número 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê, ou se alguém possuir recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, a pergunta é, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos,
não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. É isso que Cristo quer dizer, meus irmãos. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. É isso aí. O cristão deve estar aberto, pronto para ajudar o necessitado. Desde que tenha condições, deve estar pronto para apoiar, pronto para ajudar. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: está totalmente errada aquela atitude de espírito que diz: o que eu tenho, agarro firmemente, pois o que é meu, é meu. Ele fala: está errado isso, totalmente errado. É meu, é meu. Não, fala: olha, pense no próximo. Se Deus tem lhe dado recursos, é para ser canal de bênção, para abençoar os outros que menos têm. Esse é o princípio cristão. Irmãos e amigos, o que Cristo quer enfatizar nessa passagem é o princípio do amor e da graça, e não da retribuição. Isso que quer ensinar. Não é nos apegarmos na retribuição, é na devolução, é na vingança, porque é meu direito. Agora é minha vez, me fez o mal, agora é minha vez de dar o troco. Chegou a minha vez. Cristo diz: não faz isso não. Pode até ser o seu direito, pode até ser. Cristo diz: abre mão deles. Abre mão deles. Quero convidar os irmãos para abrirem mais um texto na palavra do Senhor. Está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e verso 7. Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízos, e isso aos próprios irmãos. É o princípio cristão. Às vezes abrir mão daquilo que é de direito. Às vezes abrir mão. Para não ceder, para não agir de acordo com a retribuição, com a vingança. Me fez o mal, agora é meu direito, é justo, agora eu quero a minha parte. O que é meu, quero minha parte. Tudo que é meu, tudo que é de direito eu quero. Segunda palavra: não age assim não. Ande mais uma milha, dê a outra face, dê a quem lhe pede. Não resista ao perverso. É isso aí, meus irmãos. Pode até ser direito, legalmente direito. Se for preciso usar desses recursos, o princípio é olho por olho, dente por dente. Ou seja, nem mais e nem menos, se for preciso. Tem uma questão aí, tem que ir na justiça, então é olho por olho e dente por dente. Nem mais e nem menos. Mas no relacionamento diário, do cotidiano, das ofensas que muitas vezes sofremos, a palavra é: olha, vá mais longe, suporte um pouquinho mais, dê a outra face, ande mais uma milha. Por favor, vamos fechar aqui lendo Mateus capítulo 5, verso número 16. Vamos começar com o verso número 14. Isso diz assim, Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Olha o verso 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, meus irmãos, a finalidade, meus irmãos, de suportarmos ofensas, humilhações, insultos, é promover o nome do Senhor, é glorificar o nome do Senhor. Então, a vida cristã não diz respeito ao meu nome, que foi insultado, injuriado,
Não diz respeito ao meu nome. Diz respeito ao nome do Senhor. Então, agir de forma adequada, com paciência, não pagando mal com o mal, é a finalidade de glorificar o nome do Senhor. A finalidade é que aquela pessoa possa ver em mim Cristo. Esse é o foco. Levar aquela pessoa também a Cristo. Por isso, meus irmãos, não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. É fácil, meus irmãos? Não é, né? Não é fácil. Sair daqui, meus irmãos, dispostos a dar a outra face, a deixar a capa também, a andar mais uma milha, a dar a quem lhe pede, meus irmãos. Não é simples. Não é simples. E só é possível para o cristão verdadeiro e genuíno. Só é possível para eles. Veja que o Sermão do Monte, Cristo está falando como os seus filhos devem proceder, como os seus filhos devem agir, seus discípulos. E como que eles devem agir? Cristo vai dizer, olha, com paciência, longanimidade, não é pagando o mal com o mal, não. É diante das ofensas, dos insultos, olha, dê a outra face também. Diante dos insultos, das ofensas, olha, deixa a túnica também. Olha, ande mais uma milha. Dê a quem lhe pede. Não seja apegado. É meu, pronto, acabou. Não, dê a quem lhe pede. Tenha um coração pensando no próximo. Meus irmãos, temos que ter cuidado com o nosso eu. Vida cristã não diz respeito ao nosso eu, diz respeito à glória de Deus. Glorificar o nome de Deus. Então o meu agir tem que promover o nome de Deus. Por isso muitas vezes eu posso suportar mesmo ofensas mesmo, humilhações mesmo. Por quê? Minha finalidade não é engrandecer o meu nome, é engrandecer o nome do Senhor. Tem um preço alto, meus irmãos, disso aí, porque é chorar muitas vezes, mas vale a pena. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa local, eu me lembro que lá, quando eu entrei com a finalidade, fiz uma oração antes de entrar na empresa, dizendo assim, Senhor, eu quero aqui levar essas pessoas ao Senhor, quero aqui engrandecer o nome do Senhor nessa empresa aqui, com minhas atitudes e minhas ações. E só vou sair daqui quando meus patrões, pelo menos, visitarem a igreja. Foi o compromisso que eu fiz em oração antes de entrar. Entrei. Comecei a trabalhar naquela empresa lá e começou as lutas, as dificuldades, as adversidades. Eu me lembro que uma ocasião eu fui terrivelmente humilhado com uma questão. Eu trabalhava de pagar documentos em bancos, essas coisas todas. Eu tinha ido pagar 2 documentos, inclusive no cartório. Cheguei com os 2 comprovantes dos documentos, coloquei na mesa da pessoa responsável lá, a dona da empresa, e ela misturou os documentos. Aí, depois que eu saí da sala, ela encontrou só um, depois me chamou na sala novamente para perguntar sobre o outro documento. Eu disse para ela que tinha deixado lá os 2 comprovantes dos pagamentos, mas ela revirou tudo naquela hora lá e não achou também. E aí, com o esposo do lado, na sala, ela começou a me xingar de tudo quanto foi nome. E eu em pé, ali, caladinho. Falou, xingou. Você, isso. E eu comecei a pensar, será que eu não paguei mesmo esse negócio? Não é possível. Comecei a duvidar daquilo que tinha feito. E tanta ofensa. Mas aí ela falou, pode sair da sala. Depois de me xingar bastante, falou assim, pode sair da sala. Aí eu saí, fiquei lá no balcão lá, humilhado, sem abrir a boca. Enquanto estava pensando lá sobre o que poderia ter acontecido, o esposo dela saiu da sala e falou para mim assim, Robson, fica tranquilo, porque ela já achou o outro comprovante. Fica tranquilo. Aí que doeu mais ainda. Porque ela não veio em momento algum falar assim, Robson, me perdoa, desculpa aí, eu exagerei, entendeu? Desculpa aí. Não, nada disso. Já estava na hora de ir embora, saí dali, eu trabalhava na região do Porto e tinha que pegar um ônibus aqui na Praça Ipiranga, vim desses trajetos todinho a pé, chorando copiosamente. Chorando, porque nunca tinha sido tão humilhado em toda a minha vida. Xingado, colocado o nome lá na lama, ouvido termos pesados, que terrível. Vim para casa pensando assim, Senhor, amanhã não volto nesse lugar. Não volto, não piso mais o pé lá. Mas aí à noite em oração, quando eu estava orando pela situação,
Deus falou assim: olha, você não fez um voto, você não fez um compromisso comigo, e só iria sair quando seus patrões pelo menos visitassem a igreja. Então, eles não foram ainda. Eu falei, Senhor, é verdade. Vou voltar, Senhor, vou voltar. Voltei e comecei a trabalhar novamente com ela, e teve outras situações também de pressão para mentir, falar que o patrão não estava em casa, falar para o fiscal que algumas coisas tinham acontecido lá, e tive que manter a postura e falar a verdade, e novamente fui muito humilhado na situação. Depois de passar tudo isso aí, meus irmãos, essa terrível tribulação, a coisa virou ao contrário. Aí os meus patrões começaram a olhar para mim como uma pessoa de confiança, e alguém que estava disposto a ser mandado embora, mas não ceder, fazer o que é errado. Fala que o fiscal que eu viajei. Eu falei, não. O fiscal chegou e falou, cadê sua patroa? Ela viu o documento, e onde ela está? Está em casa almoçando. Nada de falar que ela viajou, não viajou nada, está em casa almoçando, então está em casa almoçando. Aí novamente fui xingado, porque tive que ligar para ela para avisar que o fiscal estava lá. Mas passou tudo isso aí, meus irmãos. Algum tempo atrás encontrei com uma filha dessa minha ex-patroa no mercado. Ela falou assim, olha, Robson, lá em casa, vira e mexe, seu nome está na mesa. Por quê? Humilhado, xingado, termos que nunca tinha ouvido na vida, mas quieto. Por quê? Eu não fui lá para promover o meu nome. Nome de Cristo. Está vendo, meus irmãos? Vida cristã não é sobre nós, meus irmãos. É sobre Cristo. A gente muitas vezes pode ser até humilhado mesmo, injustamente às vezes. Mas o que importa é que o nome de Cristo seja exaltado. João Batista entendeu isso, não entendeu? O que ele disse? Importa que ele cresça, João Batista disse, e eu diminua. Importa que Cristo cresça, isso que importa. Eu estou diminuindo? Não importa, eu posso diminuir. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você esta noite aqui a pensar um pouquinho sobre a vida cristã. Talvez no seu dia a dia você tenha sido muito humilhado aí, muito humilhado, seu contexto de vida aí. Está com muita sede de vingança, de retaliação. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a dar a outra face, por amor a Cristo, a promover o nome de Cristo, a andar mais uma milha, a não vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Essa é a prática cristã. Quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a orar em prol da sua situação que você está passando aqui esta noite. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Se você veio hoje aqui à casa do Senhor, é porque Deus quer falar ao seu coração sobre esse assunto. Então convido você agora a pensar e a refletir. Você que, em especial você que tem sido insultado, humilhado, e que tem tido sede de vingança, sede até de justiça. Eu quero convidar você a entregar essa situação diante do Senhor, porque é Ele quem é o justo juiz de toda a terra. A palavra do Senhor nos diz que a vingança pertence ao Senhor. É Ele quem vai retribuir. Então descanse nisso. Peça ao Senhor que lhe ajude a dar a outra face. Não é fácil? Não é fácil. Mas é como nós cristãos devemos viver. Cristo nos deu o exemplo. Foi cuspido, humilhado, esbofeteado. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, poderia, se quisesse, eliminar todos os seus inimigos com uma palavra. Poderia, se quisesse. Mas a palavra do Senhor nos diz que, como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidá-lo também a não agir com as suas próprias forças, a sua maneira. Eu quero convidar você a buscar o Senhor e pedir a Ele que lhe dê sabedoria, paciência, entendimento e discernimento para agir em seus relacionamentos diários. Talvez você esteja vivendo a situação que eu vivi, de humilhação,
de ofensas, de palavras duras, pesadas. Eu quero convidar você a descansar no Senhor e a sair daqui consciente que onde você está sendo humilhado, sua função lá não é promover o seu nome, é promover o nome do Senhor. Como você fará isso? Por meio de suas atitudes e ações. Oremos e falemos com o Senhor.